Graças e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tribuna Teológica. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre um assunto muito importante, que é em relação ao estudo da história da igreja. Qual a importância que o estudo da história da igreja tem para nós, cristãos contemporâneos, ok? Uma rápida pesquisa na internet, um rápido estudo que você fizer na internet agora, se você quiser, vai indicar para vocês assuntos e artigos muito importantes que falam a respeito disso, que falam a respeito do que é o estudo da história da igreja e no que ele pode acrescentar para nós. E dentro desses artigos que eu estive lendo, eu gostaria de ressaltar somente uma coisa que eu achei uma das coisas mais importantes. Além da história da igreja ser importante para o nosso crescimento, para o nosso pensamento cristão, ela é legitimamente importante em relação às falsas heresias que existem, ok? Através do estudo da história da igreja, nós podemos olhar para o que aqueles homens de Deus falaram no passado e como eles trataram das heresias do passado, para não cair hoje nas heresias do presente, ok? Se você der uma olhada geral aí na igreja do nosso país, do Brasil e do mundo, você vai ver que muito do que é ensinado hoje nessas igrejas não é considerado como ensino bíblico, o ensino da palavra de Deus, o ensino adequado da palavra de Deus. E é considerado por muitos até como heresia. Ou muitas vezes até não chega a ser uma heresia propriamente dita, mas chega a ser certos desvios e erros das Sagradas Escrituras, coisas que são mais sucintas, mais difíceis ali de entender e compreender, e difíceis até mesmo de ver, ok? Então, isso é o que está acontecendo por aí, a gente vê, né? Eu não preciso citar nomes aqui, nem placas, nem nada disso, denominações e nada disso. Eu não quero citar nada que venha apontar o dedo na cara de pessoas, não é essa a intenção do vídeo aqui. Mas a intenção desse vídeo é mostrar apenas para você que o estudo da história da igreja é importante também por causa disso. Ele pode te dar, você pode através do estudo da história da igreja adquirir conhecimento, você pode estudar, né, sobre o cânon bíblico, ver, descobrir de onde a Bíblia veio, como foram feitas as traduções e principalmente estudar sobre as heresias do passado, para não cair nessas mesmas heresias no presente, ok? Mais uma vez eu repito, muitos dos erros passados são erros também que acontecem hoje no presente, muita gente não sabe que existiram, né? E acabam caindo nessas coisas e para muitos essas coisas parecem coisas novas, mas na verdade são heresias que já foram combatidas lá atrás há muito tempo, ok? Mas veja bem, uma coisa sobre a história da igreja que eu quero ressaltar, que eu acho muito importante. Sempre quando você estuda a história da igreja, você deve ter sempre em mente que você está estudando a vida de homens, ok? Homens de Deus, que muitas vezes acertaram, e glória a Deus por isso, nós louvamos ao Senhor pelos acertos, e que muitas vezes também erraram. Ou seja, existem muitos personagens muitos personagens da história da igreja que acertaram e erraram, né? E quando você faz uma análise geral da história da igreja, de toda ela, não só pegando os pontos bons, mas de toda ela, você vê que infelizmente eles mais erraram do que acertaram, ok? Mas esses exemplos desses homens que acertaram, eles podem ser usados para nós hoje. Por exemplo, existiam muitos personagens que acertaram, por exemplo, na sua vida devocional, na sua vida de oração. Mas o que eles fizeram para isso? Eu queria que você entendesse muito bem. Eles olharam as Escrituras Sagradas, interpretaram o que Jesus e os apóstolos ensinaram muito bem. Eles interpretaram os textos. Por exemplo, Jesus ensinou a orar, eles interpretaram aquilo e praticaram. O que esses homens que acertaram, né, da história da igreja, que a gente pode verificar, o que eles fizeram foi interpretar a Bíblia da forma que Jesus quis que eles interpretassem, da forma que os apóstolos interpretavam e assim por diante, ok? Então, através da história da igreja, você pode aprender a interpretar melhor, a lutar contra heresias e erros. Você pode aprender sobre questões teológicas que muitas vezes podem ficar ofuscados nos nossos tempos, ok? Mas mantendo sempre a regra que a Escritura é sempre maior que a tradição e a história da igreja. Hoje é um debate muito importante aí, né, que eu vou fazer um vídeo sobre isso,
surgiu, na verdade esse debate não é um debate que surgiu nesse último mês, é um debate que sempre existiu, né? E é um debate também que existiu na história da igreja, que a história da igreja pode responder essa pergunta para nós, que é a seguinte pergunta: o que é mais importante? É a tradição da igreja, no caso eu estou citando aqui agora a tradição da igreja católica, ou as escrituras? Muitas vezes para nós que somos protestantes é muito fácil para a gente responder, mas muitas vezes para as pessoas que estão de fora nos vendo, ou que estão chegando agora na igreja protestante, não é fácil para elas adquirirem esse conhecimento ou quebrar essa barreira, né, da igreja católica apostólica romana, que acabou infundindo dentro da mente delas que a igreja é mais importante que as escrituras sagradas, né? E que a igreja está acima das escrituras sagradas, sendo que isso, segundo as escrituras, não é verdade, né? Então um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre tradição e igreja, mas não vai ser nisso ainda. Porém, quando você olha para a história da igreja e você faz um estudo verdadeiro da história da igreja, quando você vai estudando os personagens, você vê que eles lidaram com isso, lidaram com essas questões e com muitas outras questões. Lidaram com questões referentes ao batismo, à Santa Ceia, ligaram com questões referentes ao adultério, casamento, os sacramentos e tudo isso. E tudo foi sendo formado no que a gente chama hoje de pensamento cristão. Então, se você quer estudar a história da igreja, eu digo a você, é uma coisa que você não vai estar perdendo tempo em estudar. Portanto, que você não tenha a história da igreja como Bíblia, ok? As escrituras são as escrituras. E a história da igreja, ela deve ser comparada com as escrituras. Os personagens da história da igreja, os personagens históricos, eles devem servir para a gente como comparação e nada mais. E você pode até pegar alguns exemplos deles e imitar, a partir do momento que você vê que a vida daqueles homens, ao se comparar com as escrituras, é uma vida certa, é uma vida adequada, né? Você pega, por exemplo, a vida de Martinho Lutero e você vê que há certos aspectos da vida daquele homem que você pode pegar como imitação para você. A vida devocional, por exemplo. E você vê que há certos aspectos da vida dele que não serve hoje para nós cristãos como aplicação, como vida prática para nós, né? Não caberia nem para a nossa cultura, tá? Você olha para o monasticismo, por exemplo, você vê que a vida espiritual daqueles monges, elas eram uma vida espiritual muito adequada, porque eles chegavam a ponto de até mesmo de se separar, né, para buscar Deus e viver ali a sua vida espiritual. Porém, por outro lado, eles faziam só isso, né? Eles se separavam, iam para lugares distantes para buscar Deus, para viver de forma monástica, mas também faziam só isso e esqueciam do resto da vida, o que seria uma forma não adequada para a gente hoje, ok? Então, é muito bom a gente olhar para a história da igreja e aprender a aplicá-la, né? De certa forma nós. Portanto, que ela não contraria as escrituras, né? Se você olhar hoje para um Calvino, por exemplo, você vai ver que em muitos aspectos ele acertou e em muitos aspectos ele errou. Você olha, por exemplo, para Armínio, Jacobus Armínio, e você vê que em muitos aspectos ele errou e em muitos aspectos ele acertou. Mas a gente tem que ter em mente que eles foram homens, ok? Muitas denominações hoje são formadas em relação ao que esses homens pensaram, e não em relação às escrituras. E o que as pessoas devem fazer é olhar para esses homens e ver no que esses homens acertaram, no que eles servem de exemplo, como qualquer outra pessoa pode servir de exemplo para outra, entendeu? Então, estude história da igreja, leia. Atualmente eu estou lendo um livro chamado Livro dos Mártires, do John Fox, da editora Mundo Cristão. Que livro bom, excelente livro, tá? Leia ele se você quiser aprender um pouco mais sobre o que era o martírio, como os cristãos morriam por causa da palavra de Deus. A partir dos relatos ali, você pode pegar um exemplo de ousadia para você, um exemplo você pode aprender a não se acovardar diante da luta pelo Evangelho, diante das coisas que você tem que fazer e trabalhar pela fé, tá? Existem muitos outros livros históricos, né? E se você quer aprender história seriamente, comece pelos livros bíblicos, né? Comece ali lendo os livros históricos da Bíblia, do Antigo Testamento, depois parta para Atos. Em Atos começa a história da igreja. E, dizendo mais profundamente, a história da igreja começa nos evangelhos, né? E depois
passa para Atos e começa a ler a história da igreja, e essa história ela vai passando até chegar à nossa época de hoje, né? Então estude sobre isso, olhe, memorize, sabe, irmãos? Pegue exemplos para que e assim nós vamos aprender e crescer cada vez mais, adquirir conhecimento, né? O povo perece por falta de conhecimento, primeiramente por falta de conhecimento de Deus, que é isso que o versículo diz. Então, por falta de conhecimento de Deus, as pessoas perecem, ok? E a história da igreja, ela serve para quê? Como instrumento de comparação. Ela pode ser usada junto com as escrituras para servir como instrumento de comparação daqueles homens santos que viveram antigamente. Veja bem o que estou explicando. E eu vou falar isso mais uma vez para deixar bem claro. A história da igreja ela não está acima das escrituras, mas ela serve como objeto de estudo junto com as escrituras. Você pode usá-la também, se você assim quiser, e vai ser de bom grado para você. Eu acredito que você vai adquirir bastante conhecimento. Tá bom? Alguns pastores que eu indico que ensinam sobre isso e que são professores de história da igreja é o pastor Marcos Granconato, também o pastor Franklin Ferreira, ok? Eu vou consultar no site da CPAD algum pastor que seja pentecostal, que ensina história, para mim estar falando no outro vídeo para os irmãos também, para colocar aí como sugestão, ou na descrição do vídeo, ok? Que ensine também sobre a história da igreja, ok? Então, procure isso. E para você que tem que tem na sua igreja disponibilidade de estudar teologia, ou se a sua igreja oferece para você um curso de história da igreja e teologia, irmão, aproveita isso aí. Não perca seu tempo não. Estude mesmo teologia, vá a fundo, estude para que você possa conhecer sobre Deus e também sobre a história da igreja, tá bom? Lembrando, mantendo sempre a Bíblia acima de todas as coisas, tá bom? Que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo.